Selma Light, ela que é assessora de políticas públicas LGBTQIA+, da Prefeitura de Floripa. Selma, eu tenho que falar bem devagarzinho para não enrolar a língua, porque é muita letrinha. Tu deve escutar isso direto. Legal falar sobre isso, porque existe um jeito mais fácil de falar essa letrinha que tá tudo certo. Ah, é? Qual é? Sim, é o seguinte, as pessoas se prendem muito em todas as letrinhas crescem, mudam e tal, e é muito simples, no institucional, apenas LGBT+, já funciona. LGBT+. Então, toda vez que você falar LGBT+, tá valendo. Então, tá jóia, aprendendo, vivendo e aprendendo, e Selma vem aqui para nos dar aula, gente. Sabe por quê? Porque ela montou aí um eventaço no domingo. O que foi aquilo, Selma? Mais ou menos 100 mil pessoas, foi isso? Fala aí um pouco desse encontro de domingo. Na verdade, a gente está acreditando que deve ter ultrapassado as 100 mil pessoas, né? É o que a gente dá para perceber. Ainda não pegamos os números oficiais, mas é o que dá para ter uma noção. Superou totalmente os outros anos. A gente veio numa crescente aí teve 2017, a gente teve 50 mil, depois a gente subiu para 70 mil, depois 75 mil, e esse ano a gente acredita que bateu as 100 mil pessoas aí, a parada LGBT de Floripa que aconteceu no domingo, né? Foi lindo, 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 lindo. O pessoal saiu de lá emocionado, né? Tô com a voz um pouco rouca ainda, porque eu sou apresentador oficial, né, desde a primeira, então, mas foi maravilhoso, assim, saldo super positivo, e esse ano com mais força por conta do apoio que a prefeitura deu para a parada, né, e também o tema que a gente trouxe esse ano, que é políticas públicas por inteiro e não pela metade. Ah, pois é, esse é o tema aí que eu quero conversar contigo. Políticas públicas por inteiro e não pela metade. Bora conversar sobre esse... Olha, é um assunto muito interessante, realmente, porque as pessoas não se tocam, às vezes, que lançam uma coisa e fica... Só vai no início, né, Selma? Bora lá, vamos comentar. Por que da escolha? Por que da escolha? Então... Nós tivemos aí 4 anos de um governo que não favoreceu nada as políticas públicas para a comunidade LGBT, inclusive atrapalhou bastante, teve muito retrocesso em torno de direitos e tudo mais, e agora é um tema que virou nacional. Então, a Parada de São Paulo, todo ano, lança o tema que vai nortear as paradas pelo Brasil. E esse ano foi eleito o tema políticas públicas por inteiro e não pela metade. As pessoas, às vezes, nem entendem muito o que é políticas públicas, mas políticas públicas é aquele trabalho que é feito dentro das necessidades dos cidadãos que necessitam daqueles serviços, né? Então, cada comunidade, cada segmento tem ali suas necessidades e a comunidade LGBT tem muita demanda para ser cumprida. E então, assim, o que a gente fala as demandas para ser cumprida, uma coisa bem legal de dizer para os ouvintes aqui, que é o seguinte: às vezes as pessoas comentam na internet erroneamente, falando de que por que os LGBTs querem tantos direitos? Não é que nós queremos tantos direitos, nós não temos direitos, né? Então a gente quer que esses direitos sejam assegurados. E quando a gente fala de direitos, a gente fala de direitos básicos, que são os básicos: saúde, educação, assistência social, né, e segurança pública. É o que a gente espera. Então, são esses direitos que a gente está aí lutando para conseguir colocar eles em prática. Florianópolis tem um plano LGBT que foi aprovado, que ele, ao longo dos 8 anos, ele foi escrito e tentando ser aprovado, e ele só foi assinado pela Prefeitura de Florianópolis em 2019. Aí veio pandemia, o plano ficou engavetado na pandemia, como muita coisa ficou engavetada na pandemia, esperando passar a pandemia. Agora, com a retomada, né, e com esse novo governo que a gente tem agora aqui, do prefeito Topázio, ele quis saber, onde é que está esse plano? O que está acontecendo? Colocar em prática, não colocar em prática? Criou-se, então, a Coordenadoria de Direitos Humanos, onde lá existem várias pastas, dentre elas a pasta da assessoria LGBT, ao qual eu sou assessor.
parte, então, de que dali a gente começa esse trabalho. Eu, desde que entrei, foquei nesse plano, né? Ele me colocou lá na frente da mesa dele e falou, Selma, vamos colocar esse plano em prática. Deve ser eu colocar esse plano em prática. Então, através de uma parceria com o Conselho Municipal, a Prefeitura, a gente está estudando estratégias para começar a validar esse plano e fazer um trabalho. Já demos um pontapé inicial, que foi na parada, para que haja capacitações em todos os níveis do plano, em cada secretaria da prefeitura, está marcado lá capacitação para os funcionários da prefeitura. Porque acontece o quê? As pessoas precisam primeiro respeitar e entender quem é o cidadão que está sentado na frente dela e qual é a demanda dessa pessoa. Então, a capacitação vem para isso, né? Então, agora a gente criou um plano de capacitação para levar para dentro das secretarias da prefeitura e fazer esse treinamento junto aos funcionários da prefeitura, né? Então, essa é a nossa primeira ação com esse plano. Para quê? Para que as pessoas... O que acontece? Muitas pessoas se afastam do serviço público com medo do que pode receber de devolutiva. Pessoas trans, por exemplo, que não são respeitadas nos seus nomes, pessoas que não são respeitadas com sua identidade sexual. Eu falo identidade, eu digo sempre, identidade é porque não existe opção, existe identidade. Nascemos assim e não podemos fazer nada. Então, pessoas a serem respeitadas. E o desrespeito, a não informação, a forma com que a pessoa é recebida, afasta. Para você ter noção, dentro do serviço de saúde, se você chegar no posto de saúde, tem pouca demanda, não aparece tanto e tal. Mas se você aparece na emergência, está lotado. Porque a pessoa, de tanto medo, ela não procura o serviço. Ela só procura quando ela literalmente está morrendo. Então, ela só procura na hora do desespero mesmo, bateu, não tem mais o que fazer, aí corre para a emergência. Isso é um dado que prova que não tem um bom atendimento, né? Então, e outra, nos outros também, tipo na escola, evasão escolar é gigantesca por conta da comunidade LGBT, pessoas que às vezes não têm números de LGBTs, tipo, as violências não são muitas vezes contabilizadas, porque as pessoas têm medo de fazer um BO, de não ser bem recebida numa delegacia, ou pedir ajuda para um guarda municipal, ou seja, é todo um trabalho que tem que ser feito de base para que as pessoas comecem a entender que essas pessoas têm demanda e que saibam receber esse público, até porque nós, em Florianópolis, somos o segundo destino mais procurado pela classe LGBT em turismo. Ou seja, vem muita gente para cá. E essas pessoas, quando chegam em Florianópolis, elas querem ser bem atendidas em todos os sentidos, né? Eu vim para cá, passei mal, amor, eu vou ser bem recebida. Eu vou ser bem recebida no hotel, eu vou ser bem recebida no hospital, eu vou ser bem recebido em uma delegacia. Se eu precisar de um serviço de urgência, eu vou ser bem recebido. Ou seja, nós precisamos trabalhar nessa base. Então, a gente está trabalhando com isso. Então, esse ano, essa parada veio com esse tema, já pensando nessa urgência, linkando um trabalho com o outro. Muito bem, de dentro para fora. Tá ótimo, adorei. É isso aí, trabalhar primeiro o interior para iluminar, né, para fora. Isso aí, gente. Agora me diz uma coisa, como é que a nossa capital está com relação às políticas hoje ainda? Estamos numa situação confortável, Selma? Ou realmente existe necessidades urgentes, assim? Então, a gente está no começo de um trabalho. Essa assessoria é extremamente nova, a coordenadoria é extremamente nova, e é a primeira vez que a gente está tocando nesses pontos. Floripa tem muita deficiência ainda, né? Agora a gente está começando o trabalho, ou seja, é trabalhar do zero, é abrir mato, sabe? Abrir clareira para passar, porque a gente tem uma demanda muito grande. A gente sabe que Florianópolis não é perfeita em matéria de serviço, mas, pela primeira vez, Florianópolis está pensando em mudar, está pensando em fazer um trabalho voltado. Então, é muita coisa para se fazer. E uma coisa que eu digo, que eu acho muito séria, é que fora daqui, nos outros lugares, as pessoas têm uma visão de Florianópolis
como se tudo funciona, aqui é a ilha da magia, tudo é mágico, abre um portal, todo mundo é aceito, todo mundo é bem recebido, e as coisas não funcionam desse jeito. Então, a gente tem um trabalho árduo a fazer para que corresponda às expectativas dessas pessoas, né? Então, como eu te falei, é muito no começo. Essa nossa assessoria tem menos de 6 meses. E mesmo assim, já conseguiu fazer grandes pontes, né? A gente está aí com ponte com o pessoal do Ministério Público, ponte com o pessoal da OAB, juntando o pessoal da UFSC, agora, mais perto, agora eles conseguiram estar juntando com o pessoal da Defensoria Pública para fazer um mutirão de muita gente para levar informação e mudar essa realidade, né? Uma das coisas que Floripa tem, que é de extrema necessidade, e que as pessoas também não entendem, que é legal deixar bem frisado aqui, que é uma rede aberta e com muitos ouvintes, é o ambulatório trans. Muitas pessoas, erroneamente, falam mal do ambulatório trans e questionam por que pessoas trans precisam de um ambulatório. O nosso ambulatório trans, ele é referência nacional de atendimento a pessoas trans. Ele está transbordando ali de atendimento. Por quê? Pessoas trans têm necessidades em seus corpos, em suas vivências, que o ambulatório tradicional ainda não está preparado para atender essas pessoas. Para a gente, seria muito incrível chegar em um posto de saúde e falar das nossas necessidades, e o médico entender e vamos lá tratar em qualquer ambulatório, mas isso não acontece. Por isso foi preciso se criar um ambulatório trans. Então, hoje a gente tem um ambulatório aqui que ele é referência nacional, ele é copiado em vários lugares, inclusive já viajei em alguns lugares onde eles sempre comentam: o ambulatório de vocês é maravilhoso. E aí, quando a gente vem para as redes, quando a gente fala do ambulatório, divulga, eu vejo muitos comentários negativos dizendo por que se precisa de um ambulatório. É porque a rede, digamos que o serviço habitual não está preparado para receber essas pessoas, no sentido geral, tipo, o próprio sistema, ele trava quando chega para atender uma pessoa trans. Vou dar um exemplo bem simples para você aqui. Chega uma pessoa, uma mulher, com o nome retificado, tudo mais, e aí essa mulher chega e pede um exame, porque precisa de um exame de próstata. Uma mulher trans, o sistema trava, porque quando se fala que é para mulher, ele não entra nesse caminho, entendeu? Ou um homem trans chega com um problema ginecológico e ele vai travar o sistema. Ou seja, as pessoas ficam sem o atendimento. O ambulatório trans tem essa responsabilidade de fazer esse trabalho. Ou seja, a pessoa só vai conseguir se ela for nesse ambulatório. Então, esse é um trabalho de uma política que há muito tempo a gente lutou. Ele foi aprovado em 2015, o ambulatório ele completou esse ano, agora, 8 anos de atividade, e é um trabalho necessário, mas eu vejo muita crítica das pessoas, da sociedade em geral, porque não entendem o porquê, né, dessa necessidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ser ouvido é um ponto que eu acho que é vital também, porque muita gente não é ouvida. E então, assim, a prefeitura, vocês, né, na tua pasta, na assessoria de políticas públicas, você já tem esse canal de ouvidoria com as pessoas, até com dúvidas relativas a esse ambulatório, ou um atendimento mesmo, uma conversa mesmo, né, Selma? Às vezes as pessoas precisam de uma conversa, justamente por toda essa negativa, vamos dizer assim, que existe ainda. Não, ainda não possuímos uma ouvidoria, inclusive é um ponto bem importante de se falar, é importante ter uma ouvidoria, por enquanto as pessoas máximas vão conseguir usar a ouvidoria da própria prefeitura, né, para questionar. Houve também algo que a gente mudou na entrada da minha gestão aqui, foi as informações sobre. Quando eu cheguei aqui na prefeitura, as informações do ambulatório ainda eram de 2015, que já estavam totalmente ultrapassadas e não correspondiam mais à realidade. Então, a gente está começando a mudar esse sistema e implantar esses sistemas, né? Porque ainda não existiam, para você ver, ainda tinha informação de 2015, que eram coisas, ou seja, é muito trabalho que ainda não teve como, mas a gente vai pensando de pouco a pouco a criar
Nós criamos um plano, digamos, como eu vou te falar assim, um grupo de trabalho que é em parceria com o Conselho Municipal de Floripa, para colocar esse plano em prática. Então, a gente estuda cada partezinha do plano, cada item do plano, para ir se colocando em prática. O plano é muito extenso, muito completo, e abrange, nossa, tudo que a grande, vamos dizer assim, 90% do que a nossa população precisa. Nós sabemos que é quase impossível, em um ano, a gente colocar tudo isso em prática. Por isso que a gente foi lá, mexeu, e elegeu algo que fosse de urgência para colocar em prática, que são essas capacitações. Por enquanto, essas capacitações. Ô, Selma, a gente tem que encerrar por hoje. Te convido até para voltar para a gente conversar mais sobre o assunto, mas aí hoje eu queria, ainda com relação a isso, hoje, as pessoas que querem saber mais sobre a tua pasta, sobre o trabalho que vocês estão realizando, querem dar sugestões, como é que elas fazem? Pode entrar pelo site da prefeitura, pode deixar a sugestão lá, pode usar a ouvidoria também, pode nos procurar também pessoalmente, quem quiser nos procurar pessoalmente, super tranquilo, eu recebo mesmo, de verdade, tá? Na minha mesa ali, bonitinho, no 8º andar da prefeitura, que fica ali na Conselheiro Mafra, 656, eu fico ali das 10 da manhã às 6 da tarde, pode me procurar, bater papo comigo, trazer as demandas que vocês tiverem também, passar para a gente. Se quiser mais urgente, quiser fazer pessoalmente, fala pessoalmente. Se não, pode procurar a ouvidoria da prefeitura, que eu respondo por lá também. Então, tá certo. Aí, ó, todos os canais. Estão no Instagram também, né, Selma? Estamos no Instagram também, Direitos Humanos, Florianópolis. Isso. Foi por lá que eu achei esse Direitos Humanos, as outras pastas também, que forem interessadas, podem procurar, que é o idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial, infância e juventude, mulher e comunidade. É isso aí. Tem espaço para todo mundo, né, Selma? Tem espaço para todo mundo. É isso aí. Falei agora com a Selma Light, ela que é assessora de políticas públicas LGBT+, né, da Prefeitura de Floripa. Selma, muito obrigada pela tua atenção. Volte sempre quando tiver algum assunto que tu queira debater, que tu queira divulgar. Estamos abertos aí para divulgar, beleza? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Beijo.